O irmão que desejar pode estar lendo a introdução. O livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Nessa lição, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como uma ação santa, zelosa e servidora por excelência. Que aprendamos com os israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Glória a Deus. Bom, irmãos, antes de tudo, vamos saber a diferença de santificação e santidade. Por que há a diferença? Santificação, eu até anotei aqui para eu não esquecer nenhum detalhe. Santificação é de Cristo. Ele que derramou o sangue lá na cruz para nos resgatar, nos tirar deste mundo e nos dar acesso à eternidade. Então, santificação vem de Cristo, de Jesus. Santidade é um memorial, ou é uma lembrança, é aquilo que Cristo fez, é aquilo que foi o sangue do inocente derramado lá na cruz para nos dar esse acesso à eternidade. Então, santidade é o preço pago para nós termos acesso à eternidade. A partir do momento que nós buscamos a santificação, quanto mais nós buscamos a santificação, ou seja, Jesus Cristo em nós, mais santidade teremos. Por quê? Porque a água do Espírito Santo flui em nós. E a água, ela purifica. Ela nos limpa de todo pecado. O sangue de Cristo, ele lava as nossas vestes. E somente assim nós teremos acesso à eternidade. Tem um versículo que diz que sem santificação é impossível ver a Deus. Sem Jesus em nossas vidas, sem permitir que o sangue de Cristo perdoe os nossos pecados, é impossível. É impossível ver a Deus. Então, santificação foi o preço pago ali na cruz para que nós possamos ter santidade, ou seja, deixar Cristo agir em nós. Amém? Santidade, a marca do povo de Deus. O irmão pode estar lendo. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus. Mas, intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como o povo santo do Senhor. Então tudo começou lá em Abraão, quando Deus resolveu separar um povo para fazer a diferença nessa terra. E então Abraão era um gentil, mas Deus escolheu a ele para começar uma grande nação. O estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Os irmãos em Coríntios foram tratados
como santos pelo apóstolo Paulo, mas ainda estavam longe da perfeição. O que Deus estava querendo? Ele estava querendo... Vamos colocar algo bem prático aqui para nós entendermos o que o título aqui está dizendo. A santidade é a marca do povo de Deus. Vamos colocar algo bem prático. Se nós olhamos um shopping do lado de fora e vimos aquela marca do McDonald's, se estamos com fome, nós vamos ter certeza que vai haver dentro do shopping o quê? O McDonald's. E lá eu vou saciar a minha fome. Se eu olhar num bar, numa lanchonete, e tá ali a marca da Coca-Cola, e eu estou com sede, logo eu vendo a marca da Coca-Cola, eu vou saber que ali eu vou ter a Coca-Cola. O que Deus queria? Que o povo de Israel se santificasse cada vez mais e mais. Fosse um povo cada vez mais dependente de Deus e as outras nações pudessem ver na santificação do povo de Israel que ali eles iriam encontrar um Deus forte, um Deus poderoso. Por isso houve, quando Deus resgatou o povo do Egito, as 10 pragas, porque se os irmãos verem, quem endurecia o coração de Faraó era Deus. Ele endurecia e amolecia o coração de Faraó. Ele que dizia para Faraó, deixa ir, não deixa mais ir. Por que Deus fez isso? Porque ele queria que as outras nações vissem naquele povo a diferença. Que aquele povo tinha um Deus, porque eram muitos deuses naquela época. E até hoje, são muitos deuses por aí. Até o dinheiro virou Deus, e é o mais perigoso de todos, que corrompe com facilidade. Mas Deus queria deixar aquela marca. Israel seria a marca de Deus entre as nações. E isso iria espalhar. Como espalha as grandes marcas? Quando a gente vê, a gente já identifica, não precisa nem ter o nome. Só vendo a marca, você já identifica. E sabe que naquele lugar você vai encontrar o que está oferecendo ali. Então Deus fez as regras, as normas, as leis. E Levítico é um livro que nos ensina a como agradar a Deus. Lógico que depois, algumas dessas leis foram distorcidas para a glória própria, né? Os fariseus eram assim, eles queriam a sua autopromoção. Porém, que santidade não é para auto se promover, mas é para promover a Deus. É a Ele que vai receber a promoção. Não adianta eu ver uma garrafa de Coca-Cola vazia. Ela não vai valer de nada para mim. Mas a marca está ali, mas ela está vazia. Não era isso que Deus queria. Deus queria que as nações vissem a marca e tivessem a certeza que ali iriam encontrar o refrigério para as aflições deste mundo. Então a marca era isso. Por isso Deus colocou as leis para que o povo pudesse seguir, para que o povo pudesse fazer a diferença. O processo de santificação, uma irmã pode estar lendo. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja visto o conturbado período dos juízes, mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei. Se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo de santificação na vida de Deus
não achava pesado. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais o tornamos santos. Nós tornamos santos. E assim como se nossa biografia escreveu sábio, que a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicada já na íntegra em cada etapa de nossa existência nesse mundo. Amém. Então, o primeiro passo foi o ato. O ato de aceitar as leis do Senhor e fazer conforme a vontade do Senhor. O segundo passo era o processo. Aquilo que ia sendo feito e trabalhado na vida do povo. Mas havia que ter algo além disso, o amor. O amor a Deus. A palavra diz que o amor tudo suporta. Não é o amor do homem para o homem, mas é o amor a Deus. O amor à nossa salvação. Esse amor tem que suportar tudo. Ele tem que estar acima de todas as coisas. Ele tem que estar acima do nosso comodismo. Hoje os irmãos estão aqui, por quê? Por amor a Deus. Por desejo de conhecer mais da parte do Senhor para que não venhamos a errar. Cada vez que nós estamos vindo à igreja, não podemos vir pensando no homem. O que o pastor vai dizer se eu não estiver lá? O que a irmã vai falar se eu não for no círculo de oração? O que o irmão vai falar se eu não vier no círculo de oração dos irmãos? Já tem poucos lá, eu tenho que ir porque só tem 2. Então eu tenho... Não é por esse motivo, mas é por amor. É o desejo de realizar a obra. É o desejo de fazer a vontade de Deus. É o desejo de se entregar mais, de aprender mais, de conhecer mais. Quanto mais a gente adquire santificação, Jesus Cristo, quanto mais a gente aprende sobre Ele, mais desejo nós temos de ser santos, assim como Ele é santo. Tem uma palavra na Bíblia que eu custei para compreender o que queria dizer. Diz assim, sejais irrepreensíveis. Falei, Senhor, como eu falha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu faço eu não quero fazer, acabo fazendo. Como eu sendo assim, eu vou ser irrepreensível. Mas aí eu compreendi. Nós devemos ser, sim, irrepreensíveis. Porque quando nós erramos, o Espírito Santo de Deus, ele mostra primeiro para você. Ele não vai te expor para o outro, ele vai mostrar para você que você está errando. Eu tenho que reconhecer aquele meu erro. E eu mesmo me repreender. Ou seja, buscar a santificação. Pedir o perdão. Reconhecer que eu errei e não errar de novo. Porque se o Senhor já está me mostrando que aquilo é um erro, e se eu erro novamente, eu vou estar o quê? Retrocedendo. Se eu estou retrocedendo, eu estou voltando. Eu estou dando as costas para o caminho que é a salvação. Então, nós devemos ser irrepreensíveis. Quando o Espírito Santo te mostrar o erro, pedir o perdão. Buscar a santificação. Mas, Jesus, isto é ter a marca. Fugir do mal é ter a marca. Fugir do pecado é ter a marca. Todos nós sabemos qual é o nosso fraco. Deus não deixa ninguém sem saber aonde é a tua fraqueza. Se eu sei aonde é a minha fraqueza, por que eu vou tentar o Senhor, meu Deus, e ir em direção à minha fraqueza? Eu vou fugir, vou sair, eu vou correr da minha fraqueza, para que eu não venha cair nela. A santidade como marca. O irmão pode estar lendo, por favor.
privilégios, todavia, acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. Em alguns períodos de sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Haja vista os elogios tecidos pela rainha de Sabá, o rei Salomão. Todavia, a maior parte da sua história foi marcada pela apostasia. Mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Se o povo hebreu deveria sobressair-se pela santidade, o que não esperar da Igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celeste. Amém. Então, nós já falamos um pouquinho aqui do ato, do processo, o ato de reconhecer a santificação e precisar da santificação, que é Cristo em nossas vidas, o processo que é deixar Cristo agir dentro de nós e nos transformar de dentro para fora. E agora nós vamos falar, já falamos até um pouco da marca, mas vamos falar um pouco mais da marca, que é quanto mais amamos ao Senhor, mais desejamos que Ele haja em nossas vidas, mais santidade nós teremos. A santidade como marca não é para me identificar como santinho em todas as coisas. A Bíblia ela não escondeu nenhuma falha e nenhum erro daqueles que serviam a Deus, por mais fiéis que fossem, por mais que tivesse o coração segundo de Deus, a Bíblia não escondeu as suas falhas para mostrar para nós que Deus nos criou com falhas, para que possamos nos arrepender, para que possamos buscar a tua face, para que possamos pedir perdão e reconhecer que somos necessitados do sangue do Cordeiro, do sangue do inocente, em valorizar isso. Então Ele nos fez, se Deus não, Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito, mas Ele colocou por desejo dEle em nós essa falha de errar. Porque se nós não errássemos, seríamos imortais. Seríamos como os anjos imortais. E o que aconteceu com os anjos? Eles não morreram, eles não pecaram, eles não erraram. Os anjos erraram. Não foi assim que aconteceu? Não foi expulso lá do céu por ter errado? E estão mortos? Não, eles são imortais. Viraram demônios. Deus não queria mais isso. Ele não queria somente os anjos louvando a Ele, mas Ele queria verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E como nós podemos provar, porque é provar para Deus que nós merecemos a eternidade. Aquela eternidade, aquele céu que é maravilhoso, que é lindo, é tão maravilhoso que o diabo ele conheceu lá, ele esteve lá. É tão maravilhoso que o diabo faz de tudo para nós não alcançarmos, porque ele sabe a maravilha que é aquilo lá. É tão maravilhoso que ele desejou aquele lugar para ele, por isso ele errou. Ele queria ser dono daquilo. Ele errou. Só que ele é imortal. Mas Deus falou assim, vou criar um ser que vou colocar uma falha nele, porque tudo que eu faço é perfeito, mas naquele ser, naquela criatura, eu vou colocar uma falha. Porque daí eu vou ver até onde ele me ama para merecer a eternidade. Então, quando nós erramos, temos o privilégio de reconhecer o nosso erro. Não foi essa a prova que Deus a Adão e Eva? Quando eles erraram lá no jardim do Éden, o que Deus fez? Acha que Deus já não sabia que eles iam errar? O que Deus fez? Deus desceu, virou para Adão e perguntou: o que aconteceu? Deu a oportunidade de Adão confessar o seu erro. Mas Adão empurrou para Eva.
deu oportunidade para Eva reconhecer o teu erro. E Eva empurrou para a serpente. Por isso saíram daquele lugar. Mas mesmo assim Deus foi misericordioso com eles. Porque matou um animal, derramou sangue, revestiu-os de roupas de couro, calçou as sandálias no pé deles e falou: vai para um lugar que eu não gostaria que vocês estivessem, mas é necessário vocês estarem aí. Porque eu preciso de verdadeiros adoradores. Então a marca é isso. A marca, ela não pode ser somente externa. E ela também não pode ser somente interna. O que adianta eu falar de Deus, mas o meu exterior não mostra nada de Deus? O que adianta o meu exterior mostrar que há Deus, mas está vazio por dentro de mim? Não adianta. Então, o que Deus queria do povo de Israel era isso. Ele queria que todas as nações pudessem ver naquele povo a diferença. Que aquele povo é totalmente dependente de um Deus que eles não viam, que é muito maior do que você pegar uma imagem e colocar ali e você está vendo, está beijando a mão da imagem, está beijando o pé da imagem, porque naquela época era assim. Até hoje. Mas naquela época era muito grande a idolatria. Mas ele queria a transformação por completo. A santidade no ministério levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel, no que tange à santidade e à pureza. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. Os sacerdotes eram homens escolhidos por Deus para serem exemplos para o povo. E eles tinham que se santificar de tudo. Tudo deles era separado. Nada deles, até o alimento, as vestes, o tecido que era usado para suas vestes, tudo era separado e santificado ao Senhor. Tudo era separado. Uma vez eu li que até as luminárias, as lamparinas que eram colocadas dentro do tabernáculo, aquele pavio que coloca dentro, não podia ser qualquer pavio, que é um tecido onde enche de óleo e você põe o fogo para iluminar. Não podia ser. Tinha que ser das vestes dos sacerdotes, porque era tudo santo. E hoje nós costumamos falar, nós não podemos ter exemplos dentro da igreja, não podemos olhar para o homem como exemplo. Paulo falou assim uma vez para os seus discípulos, né? Olhe para mim como exemplo, porque eu sou exemplo de Cristo. Olha que responsabilidade que Paulo estava colocando sobre ele mesmo. Nós sim devemos ser exemplos, porque os novos convertidos que chegam vão olhar para nós. Então nós temos que ter consciência. E nós também podemos pegar pessoas dentro da igreja como exemplo. Não idolatrar. Não pegar o exemplo errado da pessoa, mas aquilo que é santo nela. Não devemos olhar para a pessoa e se a pessoa errar, a gente cometeu o mesmo erro. Não estou dizendo isso. Mas nós temos a responsabilidade de sermos exemplo dentro da igreja. Por isso que a palavra fala que nós estamos rodeados de testemunhos. Por isso que a palavra fala que devemos ser santos. Se nós temos a marca de Cristo, nós somos exemplo. Nós somos exemplo. Nosso foco não é o homem.
Nosso foco não é o homem. Como nosso foco não é McDonald's, senão já era nutrição na nossa vida. Nosso foco não é Coca-Cola. Nosso foco não é isso. Mas o nosso foco é aquilo que tem para nos oferecer. É aquilo que tem para nos oferecer. Eu sou a marca de Cristo. Então, quem vem a mim, por eu ter Cristo dentro de mim, vai ter água para beber. Tem que ter. Vai ter alimento. Tem que ter. E como eu, com essa responsabilidade, vou oferecer isso, sendo eu a marca? Me alimentando, vindo à escola bíblica dominical, vindo aos cultos, dentro de casa pegando estudos, tirando um tempo para Deus. O tempo está corrido, nós temos filhos, nós temos netos, nós temos os afazeres dentro de casa, os trabalhos, algumas faculdades, estudos. Mas será que em 24 horas você não consegue tirar 1 hora para ler a palavra ou ver algum estudo? Será que não consegue? Tem certeza? Então, o que Deus requer de nós é o amor a Ele, acima de todas as coisas. Porque nós não estamos aqui para ter os nossos prazeres para essa terra somente. Nós estamos aqui para realizar a obra para o reino. E eu posso falar isso com cada um aqui, porque se cada um está aqui, cada um tem o seu espaço. A seara é grande. A seara é grande. Santidade exterior. Um irmão pode estar lendo para a gente. Ou uma irmã. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viessem a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo com respeito ao lucro, deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel. Nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. No exterior é aquilo que eu falei aqui. Nós somos, a Assembleia de Deus, ela é uma igreja visível e também uma igreja invisível. Como assim? Ela é uma igreja que, se eu ver a irmã Rosinha lá de longe, eu vou saber que ela é uma irmã da igreja. Aí eu estou falando do que eu estou vendo, por conta das vestes. Eu estou falando do que eu estou vendo. Mas também é uma igreja invisível, porque mesmo se a pessoa não enxergar nela, pelas suas vestes, na hora que ela abrir a boca dela, a pessoa vai saber que o que há dentro dela é de Deus. É o Espírito Santo de Deus falando. Eu já trabalhei no hospital que lá só podia usar calça comprida. E era um hospital oncológico que lidava só com câncer. E aquilo me incomodava, porque eu podia usar saia. Eu podia usar saia não pela lei do hospital, pelas normas do hospital, porque a minha função não ia ter dificuldade nenhuma, mas a minha chefe não me permitia. E eu via que muita gente era sedenta, e nem todo momento a gente pode estar falando de Cristo no nosso trabalho. Tem que ter sabedoria, tem que ter compromisso com o seu trabalho, não é a todo momento. E eu sabia que se a pessoa me visse de saia, eu ia ter muito mais oportunidades. As minhas fronteiras iriam se alargar.
porque eu não precisaria abrir minha boca para falar. A pessoa já ia olhar e ia ver que eu ia poder falar de Cristo. E ali tinha muita gente necessitada. Nesses lugares tem muita gente sedenta de Deus. Eu entrei no jejum. Um dia, no refeitório, a gente almoçava no hospital, a minha chefe atrás de mim na fila, eu fui colocar o feijão no meu prato e o feijão virou em cima da minha calça. Aí ela virou para mim e falou assim, Alexandra, e agora? Eu falei, eu era prevenida. Eu sempre levava a minha saia da cor do uniforme, porque eu tinha esperança dela falar assim, hoje você pode vir de saia, porque eu confiava nas minhas orações. Então eu já deixava dentro do meu armário essa saia. E eu mudava de roupa quando eu chegava e quando eu saía do hospital. Aí eu falei assim, eu só tenho a saia. Aí ela, pode colocar. Coloquei. Quando ela me viu de saia, ela falou, pode vir de saia. Não tem problema não, Alexandra. Então, a partir daí, eu tive muito mais oportunidades de levar a palavra de Deus. Tive muito mais, até ouvir a voz do Espírito Santo. Não estou falando que a roupa fez isso, não. Mas o meu desejo de realizar a obra. Quando você olha um soldado na rua, você o reconhece por causa do seu uniforme. Por causa do seu uniforme. E eu, como um soldado de Cristo, eu tenho que ter meu uniforme. Eu tenho que ter o meu uniforme. A gente não reconhece um oficial se ele tiver com roupas normais. Mas se ele tiver uniformizado, você vai saber até a patente dele. É assim que Deus quer agir nas nossas vidas. A mesma oportunidade que Davi, que Moisés, que Ruth, que Noemi tinha de ter o Espírito Santo dirigindo a vida deles, nós temos. Nós temos. Outro dia nós lemos aqui, eu e a Celei, acho que tinha mais algumas irmãs, lendo o livro de Números, e Moisés falou para Josué, ele fez uma oração que foi atendida lá em Atos 2, falando que oxalá, se Deus permitisse, que o Espírito dele entrasse em todos que são o teu povo, em todo o seu povo. Quer dizer, ele fez uma oração, olha quanto tempo depois Deus atendeu. Mas teve outro servo que fez a oração para o sol parar e o sol parou. Então, o tempo é de Deus. Mas se você quer realizar a obra, a oração pode ir muito nos seus efeitos. E é isso que Deus estava mostrando para aquele povo. Que valia a pena separar, ter intimidade com Ele, conversar com Ele. Ele queria que aquele povo fosse um exemplo para todas as nações. Então, o exterior também tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos muito que tomar cuidado com as nuvens de testemunhos. O 2.2, interior. Santidade no interior. Uma irmã pode estar lendo. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que posta em sua mitra trazia essa advertência. Santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou se levar por um culto formal, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Bom, o interior foi o que eu já falo, né? Eu falo demais, aí eu acabo falando tudo de uma vez só. Mas o interior, ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus.
Nós temos que dar liberdade, porque não adianta o Senhor tá incomodando, tá lavando, tá mostrando e eu não agir. O interior, ele tem que estar a todo momento preocupado com o meu exterior, com os meus atos, com as minhas atitudes, com o meu falar. A palavra nos diz que a boca fala que o coração está cheio. E aí você vê alguns servos do Senhor falando palavras e piadinhas e concordando com coisas na internet só porque a multidão está concordando. Nosso interior tem que ser santificado. Ele tem que aceitar a santificação. Ele tem que aceitar o processo de Deus em nossas vidas. Eu me detive muito em falar muito da história, igual aqui nas leituras fala muito da história, mas eu estou trazendo muito para nós hoje, porque o que nos importa é o hoje, apesar do que a história, ela é que nos ensina a como ser hoje. Então, cada vez que nós buscarmos a santificação ou Cristo em nós, mais Cristo vai agir dentro de nós. E isso vai ser transformado o exterior também. Mas é necessário o interior primeiro, para depois o exterior. É assim que começa com o novo convertido. A gente vai vendo o processo da transformação. Cada vez ele se entrega mais, vai mudando, até chegar à parte do uniforme, né, das vestes e de tudo. Eu até hoje estou sendo transformada. Até hoje Deus me mostra, olha, isso não é assim que eu quero te usar. Até hoje. A gente nunca vai parar de aprender e ser transformado por Deus. E glória a Deus por isso. Porque essa transformação, ela é necessária para podermos alcançar a cidade eternal. E eu quero a cidade eternal para mim. Eu quero estar lá. Eu quero fazer parte dela. Então, esse é meu alvo. É estar lá. É caminhar lá. É dizer santo, 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 santo. Eu quero ouvir os anjos. Eu quero ver a luz do Senhor iluminando o dia e a noite. Eu quero receber meu galardão. Eu quero estar lá. Agora, esse desejo, ele vem de dentro. Ele vem de dentro. Porque é algo que nós não estamos vendo. Mas pela fé nós cremos que é verdadeiro. Que é real. Tudo vai depender do nosso esforço. E do amor que nós sentimos por Cristo. E certos de que estamos aqui não somente para receber, mas para doar, muito mais que receber, para dividir. O 2, a santidade, não, esse eu já falei, né? Santidade e glória. A santidade e glória, isso. Pode estar lendo. A glória que acompanhou Israel, em sua peregrinação no deserto, tornou conhecido como a herança peculiar do Senhor. Atemorizados os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo, mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer a palavra de Deus. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós? Então, irmãos, quando eu li isso daqui, me fez lembrar quando os sacerdotes entravam, o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos e a glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Né? Me fez lembrar disso. Hoje nós não temos mais
o homem como sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E se Cristo habita em nós, a glória de Deus desce sobre nós. Mas olha um detalhe, como os sumos sacerdotes, eles tinham que receber, como era a posição deles para receber essa glória? Eles tinham que ser separados. E essa separação não era feita por sacrifício. A palavra não diz que nenhum deles achava aquilo um sacrifício. Muito contrário, a palavra diz que Deus achou a lei pesada demais, porque estava ficando pesada por conta dos fariseus, que aumentaram, que bagunçaram tudo. O homem é assim. Mas quando o sumo sacerdote ele entrava e Deus não via nele falha nenhuma, a glória descia. Quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor, e não somente falamos, Senhor, perdoa os nossos pecados de uma forma automática, mas nós lembramos daquilo que nós fizemos e que não foi bom. E pedimos perdão e reconhecemos o nosso erro e começamos a orar ao Senhor, a glória dele desce em nós. É por isso que muitos pregadores falam que o culto pode ser bom para um e ruim para o outro. Vai ser bom para aquele que a glória de Deus está descendo sobre ele. A igreja pode ficar em silêncio, sem dar um glória a Deus. Por fora, mas por dentro está regozijando, está alimentando. Quem alimenta fica com a boca fechada. Não estou dizendo que aqueles que veem que a igreja explode não está se alimentando, está renovando o fogo do Espírito Santo. Mas tem pregador que vem para alimentar. Então é necessário os dois, a voz das muitas águas e a voz mansa e delicada. É necessário os dois na vida do crente. Então, um culto que não tem muita glorificação na hora da pregação não quer dizer que a glória de Deus não está dentro da casa. Isso vai depender de cada um. De como você está se apresentando no átrio dos átrios. Como sumo sacerdote, separado do mundo, sem sacrifício, mas deixando Deus agir dentro de você. Então o culto, ele é agradável a Deus. Ele tem que ser agradável a Deus, porque nós viemos à igreja não para que possamos receber, mas para doar a Deus o nosso melhor. Quando nós colocamos o nosso pezinho ali naquela porta com essa intenção, Deus vai se agradar. E quando ele se agrada, ele realiza o desejo do coração do homem. Aí a benção vem. Aí vem aquilo que almeja o teu coração. Ele tem prazer em abençoar. Mas ele quer ser agradado. O culto é para isso. O culto é para Deus, não é para nós. Quando nós entendemos isso, a glória dele desce sobre nós. O tópico 3, a santidade do povo de Deus. Os irmãos, se quiserem perguntar, falar alguma coisa, interagir, pode também, tá? Irmã, eu vejo muito pregador usar essa palavra, muitas pessoas usam, eu não concordo. Quando as pessoas dizem assim, aquela é uma bênção, mas ele pagou o preço. Que preço? Quem pagou o preço foi Jesus. Foi Jesus. Então a pessoa tem que buscar Deus, ela tem que querer, ela tem que amar, ela tem que querer conversar, intimidade com Deus. Não pagar preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Aquela não sabe a mão de Deus. Mas ela paga preço. Por que preço que ela vai pagar? Nós somos eternos devedores. Como eu disse aqui no começo, o sangue de Jesus derramado ali na cruz foi um resgate pago para nos tirar do mundo. Então, nós somos eternos devedores. Agora me fala, se eu ficar 24 horas aqui dentro da igreja, se eu ficar 24 horas de jejum, se eu ficar
minha vida entregue ao Senhor, eu vou estar pagando? Eu consegui pagar o preço pago ali na cruz? Vocês acham que eu consigo? Eu faço a limpeza na casa do Senhor de graça, eu vou conseguir pagar? Não. Mas quanto mais nós fizermos, mais estamos sendo grata pelo preço pago, porque somos devedores. O nosso salário já foi pago. Nosso salário já foi pago. Então, nós temos que dar o máximo de nós, porque nós recebemos adiantado o nosso salário. O Senhor é um patrão exemplar. Ele pagou as férias, o 13º, tudo de uma vez só. Tudo adiantado. Sem esse preço pago pelas nossas vidas, estaríamos aonde? Na miséria, espiritualmente falando. Na lama. Né? Aflitos, mais do que qualquer um pode estar, porque nós somos escolhidos. Então a irmã falou muito bem, nós não pagamos preço, nós apenas entregamos o que nós temos de melhor, que é o quê? A realização das obras. Nós não vamos receber da parte de Deus a santificação só realizando trabalhos com as nossas mãos. Porque a palavra não fala isso. Nós vamos receber da parte de Deus se nós dedicarmos as nossas vidas ao Senhor e fazer tudo conforme agrada o Senhor. Era assim a vida dos levitas, dos sacerdotes. Eles realizavam a obra do Senhor com prazer de realizar, com desejo de agradar a Deus, com amor àquilo que Deus estava mostrando. A santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas expressa energicamente apresentarem seus filhinhos como oferenda a Moloque. A razão é simples: cada um de nossos filhos e meninas é herança do Senhor. Hoje há pais cristãos que, sem o saberem, estão entregando seus filhos a Moloque, quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto e quando não os educam conforme recomenda a palavra de Deus. Ensine, pois, seus pequeninos na admoestação do Senhor, para que sejam pessoas de bem. Finalmente, que seus filhos venham a honrá-los como a pais e mães. Somente assim poderão ser abençoados. Deus, ele observava tudo, inclusive a família e a educação dos filhos. Porque os filhos, eles olham nos pais como exemplo para a vida deles. É um espelho para a vida deles. E os nossos filhos, eles têm que ter sempre, estando eles na presença do Senhor ou não, eles têm que ter sempre em nós o bom conselho. Eles têm que ver em nós que nós damos o bom conselho, que nós somos um exemplo, a vitória de Cristo em nós. E Deus estava mostrando isso. Tem muitos pais, não sei se entre nós aqui vai haver algum, que levam seus filhos a participarem de festa junina. Se vocês soubessem a história de festa junina, como é a raiz dela, nem por baixo daquelas bandeirinhas nós passávamos. Porque é uma maldição. A raiz é má. E se a raiz é má, o fruto vai ser mau. É uma coisa inocente que nossos olhos não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Era o que Deus estava ensinando aqui, a não entregar a essa maldição. Então, se ensinamos os nossos filhos que festa junina não agrada a Deus, que coelhinho da Páscoa não agrada a Deus porque é uma mentira,
que a Páscoa é uma substituição dos valores cristãos. Substituir o coelho, o cordeiro pelo coelho, o chocolate pelo sangue de Jesus. Foi uma substituição, uma heresia que criaram. E por uma coisa tão agradável aos nossos olhos, ao nosso paladar, aos nossos desejos. Então, assim, se nós ensinarmos os nossos filhos o que é correto, eles vão crescer firmados nisso. Firmados nisso. Firmados na rocha. Não vão se contaminar. O adversário não vai conseguir penetrar neles de forma escondida. Eles vão ser diferentes. Quando eles estiverem na escola, e eu já tenho, os irmãos também devem conhecer muito testemunhos, até dos próprios filhos, que a professora foi falar do coelhinho e ele falar, não, isso daí é mentira. Isso não existe. Isso não é bom. A Páscoa não é isso. A Páscoa é isso, isso e isso. É a retirada do povo. É a libertação do povo. Não, Papai Noel, isso é mentira. Então, os nossos filhos vão fazer a diferença, e é isso que Deus queria. Ah, a marca. Mesmo pequenininho, a marca está ali. A marca está ali. A diferença está ali. É separado. E por que Deus precisa que exista a marca até nos nossos filhos? Porque sempre há um escolhido ao nosso redor que ainda não conhece o Senhor. E quando vê a diferença no filho, vai no pai e na mãe, pedindo socorro, porque está com sede, está com fome. Então, é necessário que os nossos filhos saibam o que é certo e o que é errado. Não podemos ficar com medo de falar com eles aquilo que é certo ou errado. Não podemos. Medo de ofender, medo dele ir para outro caminho, medo... Não. Quando falamos a verdade, ela sobressai sobre todas as coisas. Se temos o desejo de repreender o nosso filho, nós temos que repreendê-los. Sem medo de errar, não importa a idade que ele tenha. Nós temos que repreender. Ele pode ficar... Eu já tive essa dificuldade com uma filha minha. Eu repreendi e ela ficou um bom tempo sem falar comigo. Mas depois ela reconheceu, porque ela é serva do Senhor. Ela reconheceu e veio até mim e pediu perdão. Mas como ela é muito dura, ela falou, o Senhor pediu para eu te pedir perdão. Nem sei por quê, mas ele pediu. Eu falei, então primeiro você vai saber por quê. Porque senão eu não vou te perdoar. Ela falou, não, eu já sei. Foi por conta daquele dia. Falei, então amém, minha filha, eu te perdoo. Já tinha te perdoado, porque eu sou mãe. Então, irmãos, mesmo que a palavra seja dura, mas é a verdade e é pelo Espírito Santo, se o cajado ele está coberto com o óleo do Senhor, ele não vai ferir a ovelha. E os nossos filhos são nossas ovelhas, responsabilidade nossa, é herança do Senhor. Os nossos netos também. Eu costumo dizer que os netos é o fruto da nossa herança. Eles têm que ter o mesmo caminho, mesmo que os pais não sejam evangélicos, porque não querem, mas sabe da necessidade. Eu sei que, igual a minha neta lá, ela vai levar minha filha, porque é ela que vai chamar minha filha. Mãe, pai, vamos? Tenho certeza disso. Porque eu creio nas orações que faço. E eu creio no que o Senhor me prometeu, que eu não precisava me preocupar. Então é assim, minha neta vai ser a marca lá dentro da casa deles. Eu tenho certeza disso. Ela vai ser a marca. Ela é que vai incomodar. Porque o Senhor já deu até o sonho para a mãe dela falando isso. Que vai ser ela que vai incomodar o pai e a mãe. Então o tempo deles ainda vai chegar. A santificação conjugal. Uma irmã pode estar lendo? Deus sempre teve um forte compromisso com a família.
Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o salmista. Hoje a nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar o 7º mandamento: não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula. O Deus que inspirou o Levítico não mudou. Pois é, irmãos. Infelizmente, o que nós mais temos visto no meio cristão, não vou falar lá fora, porque isso para eles é natural, mas no meio cristão, é o divórcio e o motivo é adultério. Seja adultério pela internet, que para mim não tem diferença alguma, ou adultério no ato mesmo. E isso é triste. E eu até fiquei pensando por que isso tem acontecido no meio cristão. Se a união do casal foi Deus quem fez. Se o amor, Deus pegou o amor lá, colocou no irmão e colocou na irmã, e aquele amor, ele forma uma aliança que vai na eternidade, se renova e desce, se renova. Por que isso tem acontecido no meio cristão? Aí, lá no Egito, quando houve aquelas pragas, haviam orientações como deveria ser o lar do cristão, para que as pragas não entrassem. A última praga, que foi a morte dos primogênitos, era necessário passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas, ou seja, nas entradas, para que o adversário não entre, não invada o lar do cristão. E o que é isso? Passar o sangue nos umbrais das portas e janelas. Aí fala das nossas vidas. O que os nossos olhos, eles veem, eles desejam. E se nós estivermos vendo imundícies, ele vai para a nossa mente e fica ali, trabalhando. Porque a nossa mente é o nosso maior adversário, tá, irmãos? Não é à toa que Davi, quando derrotou Golias, ele tampou uma pedra e direto na fonte, mostrando que a mente é um grande gigante na nossa vida. Então ele foi ali trabalhando, até o momento que há uma oportunidade para realizar aquele desejo. Pronto. Aí o amor entra, o desejo do marido ou da esposa um pelo outro já não existe mais, aquele carinho, aquele amor já não existe mais. Sabe que os casamentos antigos, eles duravam muito mais, não é verdade? A duração deles era assim, 30, 40, 50, 60 anos, né? Enquanto eles estivessem juntos. Havia adultério naquela época? Claro que havia. Mas havia algo, eu não estou falando no meio cristão dessa vez, dos antigos, mas havia algo na maioria dos casais, por isso que a maioria não adulterava, era o amor. O amor. E não era um amor somente dos atos. Às vezes a gente acha assim, isso é ultrapassado, é velho, o cavalheirismo do homem com a esposa. O zelo da esposa com o esposo. Isso é necessário. É necessário o esposo ler umas poesias e falar com a